Salve. A igreja está linda, viu? Estou até emocionado de ver aqui. Irmãos, se vocês me permitem, utilizar rapidamente aqui uma peça, tá? Eu queria começar citando Efésios 6:12, né? A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades, os principados, os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças malignas nas mansões celestiais. Irmãos, a nossa luta não é contra um colega, contra o irmão, contra a nossa esposa. A nossa luta é espiritual. Tenhamos noção disso cada momento do nosso dia. Queria agradecer a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida, por esse ministério, pelo apoio de todo mundo, pelo Rômulo, por todos os departamentos das 5 igrejas, pelo grupo dos homens vencedores que tem apoiado muito esse ministério. Esse ministério tem me ajudado muito, irmãos. Eu oro a Deus para que Ele também possa ajudar outros homens. Eu me chamo Eric, eu sou filho do Deus Altíssimo. Sou casado com a melhor mulher do mundo, Patrícia. Estamos juntos há 16 anos. Nossa maior característica é a parceria. Sempre foi. Nós somos concurseiros, nós, desde que nos conhecemos, estudamos muito. Nosso primeiro concurso foi para Manaus, nós fomos ser agente de trânsito em Manaus. Ela me incentivou e nós passamos. Ela foi a terceira colocada nesse concurso. E lá foi muito difícil, nós éramos muito jovens, nós fomos com expectativas de passar um ano e voltar. Mas na verdade foi tudo diferente. Deus tinha outros planos para a gente. E foi muito difícil porque nosso foco era apenas estudar e voltar para casa. Então nós não tínhamos vida social, não tínhamos vida, apenas estudar. E foi muito desgastante isso. Nós estudávamos a ponto de um render o outro. Estudávamos até a noite, eu dormia e acordava ela para estudar. Era assim, era uma parceria forte. E nós chegamos à exaustão, irmãos. Utilizamos remédios, energéticos, tudo. E depois lá na frente foram nos prejudicar bastante. E tudo isso teve um preço. Nós temos personalidades muito difíceis, né? A Patrícia, para quem sabe dos temperamentos, ela é colérica, né? Dizem que tem a proporção, né? A Patrícia tem 200% de colérica, né? E eu também sou muito argumentador. Aí sempre se bateu. E as nossas frustrações lá de Manaus causaram muitas dores, muito rancor em mim, causou muita impaciência. Eu me tornei um homem muito ruim, me tornei uma pessoa que não aceitava a opinião da Patrícia, me tornei uma pessoa rancorosa, impaciente, vingativa. Nós vivíamos numa guerra fria em nossa relação, durante praticamente 12 anos da nossa vida, irmãos. E nós brigávamos muito, mas brigávamos muito mesmo, pelos piores motivos, a ponto de a cada 2 dias nós tínhamos uma briga ruim. E eu comecei a ameaçar de divórcio durante muito tempo. A nossa vida era um inferno, irmãos. Eu ainda me achava vítima. O homem ainda se acha o alecrim dourado, ainda se acha vítima, eu me achava vítima. Durante esse período, a pornografia fez parte da minha vida para acabar ainda com tudo, para ajudar a destruir ainda mais. Satanás colocou esse demônio que eu aceitei, que eu dei legalidade completamente na minha vida. A Patrícia não confiava mais em mim. Ela vivia numa constante insegurança, ansiedade. Inclusive o sonho nosso que era se formar em Direito, a gente acabou na pandemia, eu paramos naquele momento. Ela continuou perseverando. E sem eu saber, ela se formou em Direito recentemente, porque ela tinha receio. Louvado seja Deus por ter continuado perseverado. Mas eu estava completamente cego, irmãos. Eu estava completamente cego. Eu maltratava minha esposa com palavras. Eu achava que ainda era justo fazendo isso. Misericórdia, né, irmãos? Misericórdia. O homem é, sinceramente. E a minha esposa, há uns anos, ela iniciou na minha casa um altar de oração.
Ela começou a jejuar 2 vezes ao dia. Ela começou a montar um exército. Ela jejuava 2 vezes por semana. Ela fazia intercessões constantes de grupos de oração. Ela levantou um exército comigo, sem eu saber. Quando ela falava, ela ia todos os cultos para a igreja. Na terça-feira, na quarta, sexta-feira eu estava na igreja, no domingo, sábado, domingo. E eu ainda era resistente, ainda dizia que não queria ir, continuava com as brigas. E eu não sabia de nada disso, irmãos. Eu continuava irredutível. Até que, numa semana que nós tivemos, alguns meses atrás, uma das semanas em que passamos a brigar muito, e mais uma vez eu insistindo com umas ameaças de divórcio, ela me obedeceu. E ela saiu de casa. Ela saiu de casa e naquele momento eu achei, agora sim, acabou. Vai cada um para o seu lado, é o melhor. Pedimos a intercessão da irmã Irene para mediar tudo, porque nós não conseguimos ter diálogo. Chegamos a acertar com o advogado, o primeiro advogado não deu certo, a irmã Irene conseguiu outro advogado e depois veio entrar em contato comigo. Mas, irmãos, mesmo em minha incerteza de continuar ou não no meu casamento, eu decidi lutar. Eu decidi pelo meu casamento. Nesse momento, irmãos, eu não acreditava que daria certo, mas eu tomei o primeiro passo, decidi pelo meu casamento. E me lembro que a advogada ligou para mim e eu atendi e ela falou dos papéis. Eu disse, doutora, é o seguinte, com todo respeito, mas eu vou lutar pelo meu casamento, eu não vou assinar nada. Educadamente eu disse, eu não quero nunca mais falar com a doutora sobre isso. E a partir desse momento eu pedi pela intercessão da Irene e pedi para ela me ajudar. E esse anjo me ajudou a lutar pelo meu casamento. Essa foi a chave da virada, irmãos. E fazia tempo já que eu não falava com a Patrícia, tinha me bloqueado no celular, eu falava com a Irene. E tentando consertar isso, né, a gente marcou um dia para se ver, para eu conversar com ela. Nós já tínhamos conversado antes para acertar tudo, divisão de bens, tudo. Mas depois que eu decidi lutar, nós fomos ter nosso primeiro encontro. E nesse encontro eu levei flores para ela, porque eu tinha decidido já, irmãos. E quando a gente começou a conversar, veio naquele momento os sentimentos que eu tive quando a gente dialogava antigamente. Que eram os sentimentos de ira, de raiva, que não vai dar certo essa conversa. Só que aí Deus, eu tinha decidido comigo mesmo, eu nunca mais eu vou brigar com minha esposa, nunca mais. Segurei aquilo, e ela foi começando a vomitar aquelas coisas e tudo mais, eu segurando, e de repente, irmãos, Deus ele fez um milagre naquele momento, que é como se tivesse escamas nos meus olhos, e Deus ele fez questão de tirar naquele momento. E eu comecei a ver o quanto eu era orgulhoso, o quanto eu era indigno daquela mulher que eu tinha. E naquele momento parece que eu vi tudo, sabe? Deus me mostrou tudo. Eu dizia que eu dava a minha vida pela minha esposa. Mentira, eu dava a minha vida pelo meu trabalho, pelos meus hobbies, mas pela minha esposa não, irmãos. E naquele momento Deus me mostrou isso. E nós temos que realmente colocar Deus em primeiro lugar. Quando eu senti colocar a oração e a Bíblia, Deus ele começou a trabalhar, deixou o primeiro passo, irmãos. E ele me mostrou, você me coloca em primeiro lugar, mas a sua esposa você coloca em segundo lugar, acima de tudo, acima do seu trabalho, dos seus estados, dos seus amigos, dos seus parentes, de tudo. A sua esposa tem que estar no pedestal, independentemente de tudo. E eu não conseguia ver isso, Deus me mostrou esse dia, irmãos. A partir desse momento, já fazem mais de 6 meses, eu nunca mais briguei com minha esposa. Amém. Amém. Nunca mais. Quando eu digo isso, irmãos, você não tem noção. Nós vamos conversar, às vezes nós temos um esquentamento de temperamentos, e Deus me deu a chave. Ore. Toda vez que a gente vai começar a conversar, que ela já, amor, vamos orar. E Deus ele continua. Aí vamos continuar conversando, oração de novo. Meus irmãos, eu nunca fiz isso. E Deus tem feito essa maravilha na minha vida. Amém. Nós passamos um mês ela fora de casa. E nesse um mês eu decidi, irmãos, lutar pelo meu casamento.
fui conquistando ela dia após dia, parecia um namoro adolescente. Até que nós decidimos, em nome de Jesus, ela aceitou o meu pedido de boas-vindas, de casamento novamente. Nós voltamos ao nosso casamento, irmãos. E desde então, a minha casa ela tem sido dedicada ao Senhor. Amém. A minha vida tem sido dedicada ao Senhor. Amém. E abaixo dele só a minha esposa. E eu sei que eu não sou o único homem que passa por isso, irmãos. Eu sei que eu não sou o homem que ficou cego pelos seus próprios interesses. O mundo nos engana, dizendo que nós somos provedores e para isso nós temos que trabalhar incessantemente e chegar em casa e só jogar estresse para nossa esposa. E eu caí nisso. E por isso, irmãos, que Deus me chamou para ir atrás desse ministério de família, para levantar esses homens, para que assim como eu possam estar passando por essa situação. E Deus foi mostrando pessoas, Deus foi mostrando grupos, Deus mostrou esse grupo de oração, homens vencedores. E lá nós, como o Alfredo falou bem ontem, nós estamos lá nos melhorando, nos aperfeiçoando, irmãos. E é isso que eu deixo para vocês, essa mensagem. Irmãos, coloquemos Deus em primeiro lugar e nossas esposas em segundo lugar, imediatamente acima de tudo nesse mundo, irmãos. Esse é o meu testemunho. Queria agradecer a Deus primeiramente. Eu queria dar um pouco de palavras para minha esposa. Bom dia. Toda história tem dois lados, né? Graças a Deus que Deus superou o milagre, mas fizeram convite para me falar um pouquinho com as mulheres. É difícil para mim, eu não sou de abrir minha vida, não me sinto à vontade, eu sou bem discreta. Mas um pouquinho do que o Eric falou, enquanto ele puder falar para alguma mulher aqui, enquanto meu marido ele me maltratava com palavras absurdas, eu tive que aprender a me silenciar, porque eu era muito de bater de frente, colérica, né, como ele me disse, eu batia muito de frente. Então o Senhor me chamou a mim. Eu recebi um conselho que dizia assim para mim: quando o Eric vê Cristo em mim, aí Deus muda ele. E ele sempre queria briga, e eu tinha que tratar ele com amor, porque era um desafio muito grande para mim. E ele ficava cada vez mais irado, ele se irava muito, ele gritava, no carro, e eu tendo que me calar, eu tinha que controlar meu temperamento, essa era a minha prova. E foram anos, e aí levantei o altar, assisti aquele quarto de guerra, montei um cativão na minha casa e comecei a guerrear para o meu marido. E eu falava assim: eu não vou perder meu marido, o Senhor me deu, eu orei por ele, e ele está com Satanás, mas ele é meu. E eu orava muito e decidi fazer um pacto com o Senhor, jejuar 2 vezes por semana. Ele não sabia, entregaram, né, para ele esse meu segredo, agora ele está sabendo. E foi um impacto para eles, que não sabia porque eu orava tanto, e era por ele não sabia. E até hoje eu faço o jejum, hoje, graças a Deus, eu faço em gratidão, né? Mas foram muitas coisas que eu passei, com pouquíssimas pessoas ali sabendo, e quando eu decidi sair, ele tinha me feito uma ameaça, dizendo que ia sair, não ia mais ter hora para voltar, ia ter uma vida de solteira, e eu tinha uma decisão para tomar. Ou eu ficava naquela situação que aceitava, ou eu saía. E quando eu saí, eu não saí de qualquer forma, porque eu fiquei chateada, não. Eu sabia que ali eu tinha tomado uma decisão e para mim não teria mais volta. E eu me aconselhei, né? Uma das pessoas que me aconselharam até, me aconselhei com pessoas assim, que realmente considero ungidas. Eu cheguei a me aconselhar até com a Maísa Ribeiro, e ela falou: não, agora nesse momento eu acho que quem tem que lutar pelo seu casamento é ele, você já fez muito e tudo. E quando eu saí para buscar a Cristo 100%, eu não queria mais aquela vida, porque era uma vida de tortura, o meu psicológico não aguentava mais aquela tortura. Então eu tive que tomar essa atitude. E eu posso. E quando eu se viu pela primeira vez, que eu não queria vê-lo, né, de forma alguma, porque eu tinha receio dele vir com aquelas grosserias que ele vinha, porque eu conhecia. Então naquele momento eu falei: eu não quero vê-lo porque eu preciso me recuperar emocionalmente, preciso estar forte.
quando ele insistiu tanto de me ver, quando eu encontrei ele pela primeira vez, depois que a gente se afastou, era outra pessoa. Eu fiquei até meio assim, estranhando, né? Eu falei, eu estava esperando e era outra pessoa. E aí foi quando ele foi mostrando que tinha se transformado. E hoje, pela glória de Deus, Deus respondeu minhas orações. Depois de tanto tempo orando, jejuando, clamando, intercedendo, muitas noites eu não chegava nem a dormir. Botava a mão em cima dele e orava, intercedia. E tinha uma passagem da Bíblia que falava assim, que a oração da esposa santifica o marido. Aí eu falei assim, Senhor, se isso é verdade, eu vou minha oração, porque eu vou parar de orar por ele mais nem um minuto. E assim foi. Eu orei muito pelo meu marido, muito, lutei muito.